Hoje a gente vai mergulhar em um dos livros mais misteriosos que existem, o Apocalipse. Vamos focar em decifrar os símbolos dos capítulos 6 a 9, explorando uma interpretação bem interessante, uma que vê esses eventos não como um roteiro literal do que vai acontecer, mas como um poderoso drama simbólico. Olha, são imagens como essa. O sol ficou negro, a lua virou sangue, que fazem o Apocalipse ser tão intimidador e, ao mesmo tempo, fascinante. À primeira vista, parece que está descrevendo o fim do mundo literalmente. Mas, e se o verdadeiro significado for algo bem mais profundo? E é exatamente essa a grande questão aqui. A gente está lendo uma previsão de desastres cósmicos que vão acontecer de verdade, ou será uma mensagem em código sobre poder, autoridade e julgamento? A interpretação que vamos explorar hoje aposta forte na segunda opção. Então, vamos lá. Nosso caminho hoje é bem direto. Primeiro, a gente vai entender por que pensar em símbolos e não em literalidade. Depois, vamos decodificar o que a fonte chama de colapso cósmico. Daí, a gente vai ver um momento de misericórdia no meio do caos, avançar para os juízos ainda mais pesados das trombetas e, no final, amarrar tudo para entender a mensagem por trás desses símbolos todos. Ok, vamos começar pela base de tudo. Como a gente deve encarar a profecia no livro do Apocalipse? O ponto crucial aqui é a consistência. Pensa bem, se os 4 cavaleiros dos primeiros selos são quase universalmente vistos como símbolos da conquista, da guerra, da fome e da morte, por que de repente a gente mudaria a chave para uma interpretação literal nos selos seguintes? Não faria muito sentido. E mais, esses eventos, por mais terríveis que pareçam, ainda não são o fim de tudo. Eles acontecem antes das trombetas e das taças, ou seja, eles devem simbolizar algo que acontece dentro da história e não o ponto final dela. Certo, com essa base simbólica em mente, agora a gente pode começar a decodificar. É como ter a chave de um código antigo, sabe? Onde cada imagem do céu e da terra, na verdade, tem um significado político e social. É muito interessante como o cosmos vira um mapa do poder humano. O Sol, que é o centro de tudo, representa o governo supremo, o poder central. A Lua, que não tem luz própria, só reflete a do Sol, simboliza as autoridades secundárias, tipo governadores. E as estrelas são as autoridades menores, locais. Então, quando o texto fala que esses astros caem, não é um evento astronômico, mas sim o colapso de toda uma hierarquia de poder. E a tradução desse código continua. Os céus, se enrolando que nem um pergaminho, não é o fim do universo, é o desmantelamento de toda a estrutura de governo. As montanhas, que parecem tão firmes, representam governos estáveis, já estabelecidos. E as ilhas são aqueles centros de poder mais isolados, independentes. Quando o texto diz que montanhas e ilhas foram arrancadas do lugar, ele está descrevendo uma revolução global que abala os alicerces do poder. Juntando todas essas peças, a imagem que o sexto selo pinta é a de uma anarquia mundial completa. Não é um terremoto literal que muda montanhas de lugar, mas uma convulsão social e política tão, mas tão profunda que todas as leis, tradições e estruturas que mantêm o mundo em ordem simplesmente desaparecem. É o caos total. Mas aí, logo depois dessa visão de colapso absoluto, a narrativa dá uma freada. O capítulo 7 funciona como um interlúdio, um parêntese na história que mostra a ação de Deus no meio do julgamento, revelando um lado de misericórdia e de controle total da situação. A imagem é muito forte. 4 anjos, nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos. O número 4 geralmente aponta para algo mundial. E os anjos segurando os ventos, que são símbolos de juízo, mostram que nada acontece sem a permissão divina. Mesmo no auge da desordem, existe um controle soberano, uma pausa intencional. E é durante essa pausa que um número muito específico aparece. Não é uma multidão ou muitos, mas um número exato, 144 mil. E aqui a gente tem um contraste fascinante. Enquanto tudo ao redor é simbólico, esse grupo é interpretado como literal. Por quê? Porque o texto diz que João não está vendo uma imagem, ele está ouvindo um número. Eu ouvi o número dos selados. São 144 mil israelitas literais, marcados como propriedade de Deus para uma missão específica, pregar durante esse período de caos. A lista de tribos reforça essa ideia de que é literal. O texto não fala só de Israel, ele detalha 12 mil da tribo de Judá, 12 mil da tribo de Ruben, e por aí vai. Isso mostra uma organização e um cuidado divino perfeitos, mesmo quando o mundo parece estar desmoronando.
Depois desse interlúdio, a ação recomeça com força total no capítulo 8. A calmaria acaba e uma nova série de juízos, ainda mais intensos, é anunciada pelo som de trombetas. Aqui a gente vê claramente uma escalada. Os juízos dos selos pareciam em grande parte desastres naturais ou causados por humanos. Mas as trombetas são diferentes. O alcance aumenta de 1/4 para 1/3 da Terra, e a natureza desses eventos se torna abertamente sobrenatural. A trombeta, na Bíblia, é sempre um aviso divino. Ninguém que passar por isso vai ter dúvida de onde está vindo. As 4 primeiras trombetas seguem uma progressão que faz todo sentido, atacando as esferas da civilização. Primeiro a terra, ou seja, as nações estabelecidas. Depois, o mar, que simboliza as nações não judaicas e o comércio global. Em seguida, os rios e fontes, que são as fontes da vida e da moralidade, que se tornam amargas, venenosas. E, por fim, os céus, com 1/3 da liderança sendo apagada, jogando o mundo em mais escuridão e confusão. E como se isso tudo não fosse o bastante, depois desses 4 juízos, o texto fala de uma águia, que é um símbolo de um julgamento rápido e certeiro, voando pelo céu e gritando ai, ai, ai. É um anúncio sombrio de que o pior ainda está por vir nas 3 últimas trombetas. Então, depois de decodificar selos, trombetas, colapsos, o que fica? Qual é a mensagem central que a gente pode tirar disso tudo? A grande conclusão é que o Apocalipse talvez não seja um jornal do futuro, mas sim um drama teológico. Um drama que usa símbolos para mostrar um conflito que sempre existiu, o choque entre a autoridade de Deus e os sistemas de poder que a humanidade constrói, governos, economias, religiões. É a história de como esses sistemas, quando desafiam a autoridade divina, mais cedo ou mais tarde entram em colapso. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Se o colapso dos céus representa a queda de estrutura de poder, e se as trombetas anunciam um juízo sobre a corrupção da moralidade, qual é o alerta simbólico do Apocalipse para os nossos dias? O que ele nos diz sobre poder, sobre autoridade e sobre as consequências das nossas escolhas? A resposta para isso talvez seja a verdadeira revelação,